Bom, passando para o próximo padrão, sequestro das tarefas secundárias ou sequestro do grupo B. Eu sei que você não está entendendo nada, mas eu vou explicar. Essa procrastinação é a procrastinação mais interessante que eu vejo nos meus pacientes, vejo na minha vida, e é uma procrastinação que muitas vezes as pessoas nem percebem que é uma procrastinação. É a procrastinação mais safada que existe. Desculpe a palavra. É uma procrastinação disfarçada, real. Por quê? Porque você não está deixando de fazer o que você tem que fazer para ver Netflix, para ver celular, sei lá, para ver a janela. Você está trocando por uma tarefa que também é importante, mas que não é tão importante, tão essencial quanto a tarefa que você queria fazer. Então imagine que tem tarefas do grupo A, que são as tarefas urgentes, né, e prioritárias, que eu vou falar na segunda parte da aula, mas que são aquelas tarefas que você precisa fazer. Só que minha mãe me ligou dizendo que meu pai ia fazer um aniversário e ela pediu para comprar algumas coisas no shopping, no mercado, para ajudar eles. O aniversário é daqui a uma semana. Só que como é uma coisa mais fácil de fazer, em vez de eu voltar para casa para, sei lá, tocar no meu projeto, eu vou no shopping, eu vou no mercadinho para fazer aquilo que eu tenho que fazer, entre aspas. Eu tenho que fazer? Eu quero fazer, talvez eu precise fazer mesmo. Mas não era necessário para aquele momento, entende? É uma coisa que é menos importante e a pessoa acaba trocando a ordem das coisas, começando a fazer uma coisa que é menos prioritária, porque eu gosto de brincar, ela se auto-hipnotiza dizendo, eu estou fazendo uma coisa que é útil, que eu preciso fazer. Isso pode assumir as nuances mais específicas que você conseguir imaginar. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela queria estudar para concurso, e ela terminava o horário dela 5 horas da tarde do trabalho. Então ela parava de trabalhar às 5 da tarde, o expediente dela era até 5 da tarde. E o plano dela era trabalhar, era estudar, depois de 5 dava uma pausa e começava a estudar lá para 6 horas. Só que o que ela fazia, Pri? Ela ficava estendendo o tempo do trabalho até mais ou menos 7 horas, adiantando coisas que tinha para fazer no outro dia, porque trabalhar é mais difícil, é mais fácil do que estudar. Não sei se você já percebeu isso, mas é muito mais fácil trabalhar do que estudar. Eu acho muito mais fácil atender do que pegar o livro e ler, né? Atender a gente já tá fazendo a coisa, né? Que atender para mim é um esporte, assim, você está praticando o que você já sabe. Agora estudar é tipo malhação, dá mais trabalho, né? Você está fazendo o básico ali da coisa, mas é muito mais fácil atender. Então, o que ela fazia? Ela não se sentia vagabunda, ela não se sentia culpada, porque ela estava trabalhando. Só que cada semana que passava, ela vinha com a mesma queixa. Não estou conseguindo estudar o que eu queria, estou me sentindo distante das minhas metas, dos meus valores, de mudar de vida e tudo mais, porque ela ficava a semana toda estendendo o trabalho, adiantando o trabalho, e adivinha, naquele momento ela não percebia isso, ela ficava dizendo, não, porque eu preciso fazer, porque vai ser bom. Então esse padrão é um padrão de esquiva que a pessoa nem percebe. Então, essa imagem que eu botei aí, que é tipo um arrombador, né, entrando, é porque é uma tarefa de baixa prioridade ou de menor prioridade que arromba mesmo o tempo do nosso dia e entra sorrateiramente e diz assim, não, eu vou entrar aqui na frente dessa tarefa que era importante de fazer. Você não tem ideia de quantas vezes o seu paciente, ou até você mesmo, enquanto você está escutando isso, você faz isso na sua vida. Eu sei que eu faço, se eu deixar, eu faço muitas vezes isso. Eu troco uma coisa muito importante por outra que é mais fácil, mas é necessário de fazer, né? Seria o equivalente a eu não gravar essa aula e ficar, sei lá, estudando para slide porque não, é importante, eu tenho que terminar os slides da outra aula, mas não, né? Assim, vamos fazer o que precisa fazer nesse primeiro momento. Você falou o quê, Pri? Ô, Dan, não, você me lembrou de uma paciente minha que ela é uma paciente extremamente evitativa, então, assim, é uma paciente que vem de um padrão de evitação absurdo, então ela, imagina, ela procrastina absolutamente em todas as áreas da vida dela. E muitas vezes, né, ela já caiu nessa armadilha aí desse perfeccionismo disfarçado, né, por tarefas louváveis e bem vistas socialmente, talvez pela sociedade da produtividade, vamos dizer assim, né? Então ela tinha talvez sei lá, uma meta prioritária, mas assim, ela adiava, vamos dizer, um passo X para atingir aquela
para fazer aquela meta lá dela, para atingir aquela tarefa, para fazer aquela tarefa que ela, né, tinha se proposto a fazer ou era prioritária para a vida dela. Mas usa muito aquele discurso, né? Mas pelo menos eu fiz uma coisa X, pelo menos eu fui limpar a casa, sei lá, uma coisa que eu nunca consigo fazer, né, exemplo. Então, assim, e aí eu acho que entra um desafio bem interessante, né, Dancy? Não sei o que é que você acha disso, mas assim, como que eu vou, né? Eu preciso validar essa ação dela também, porque assim, é uma paciente totalmente evitativa. Então, assim, não faz nada. Então, de fato, ela levantar e fazer, mesmo que não seja a tarefa prioritária, mas ela fazer a limpeza da casa, por exemplo, naquela questão que não era prioritária para ela, de fato, para ela tem um valor muito interessante. Mas aí a gente precisa entrar nesse equilíbrio entre validar isso e a importância disso, mas fazê-la também entender como é ruim se ela sair desse passo aí, né, de atingir determinada meta, porque vai tornar a coisa muito difusa. E uma coisa que eu trabalhei muito com essa paciente, e a parte ruim também disso, é que ela vai continuar tendo um comportamento respondente ao desejo. Ela não vai estar planejando, né, aquela ação e se comprometendo, reforçando, né, a fazer aquele comportamento, porque ela sabe que é necessário fazer e porque tem uma meta e tudo mais. Mas porque fiz o que deu vontade. Eu fiz porque era o que eu estava mais disposta a fazer, então eu fui limpar a casa. Massa, você fez dentro de uma dinâmica de quem não faz nada, por exemplo, né, de quem é totalmente evitativo, realmente é positivo, tem um grau de positividade. Mas reforça a dinâmica do comportamento respondente ao desejo, que é um problema, muitas vezes, no procrastinador. A gente vai falar sobre isso ainda, né? Vamos.